Então eu gostaria de ler com você 2 versículos para a gente começar. 1 João capítulo 4, versículo 9, diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Próximo versículo, que está em Colossenses, diz assim: pois em Cristo habita corporeamente toda a plenitude da divindade. Então, a missão de Cristo em vir para a terra, aquilo que Ele compartilhou conosco, era para que eu e você pudéssemos viver a vida de Cristo aqui na terra, para que eu e você pudéssemos desfrutar da realidade de Cristo aqui na terra. E o mais interessante é que Ele diz ali, nesses versículos que nós acabamos de ler, que Ele compartilhou conosco da sua plenitude. Ele colocou em você, Ele colocou em mim a plenitude de Deus. Agora, como que você explica essa palavra plenitude? Como você define essa palavra plenitude? Eu não sei, é um mistério, nós não conseguimos pensar, nós não conseguimos imaginar, não existe nenhuma fita métrica que consiga medir essa plenitude, porque a plenitude de Deus, eu acredito que a melhor definição para ela seria o próprio Deus. Você concorda comigo? O que é a plenitude de Deus? É o próprio Deus, é a realidade dele, é a magnitude dele. Não tem como a gente chegar nesse denominador comum. Então, quando Jesus ele encontrava as pessoas, ele tinha um objetivo, ele tinha uma missão, e essa missão era justificar pessoas. Justificar pessoas era enxergar a plenitude de Deus nelas. Todas as vezes que Jesus encontrava uma pessoa, essa pessoa não saía daquele encontro sem ela ser justificada por Jesus. E como que Jesus ele justificava, como que Jesus ele transformava a realidade daquela pessoa? Enxergando a plenitude nela. Todas as vezes que Jesus ele se deparava com um pecador, todas as vezes que Jesus ele encontrava um leproso, todas as vezes que Jesus ele encontrava um doente, todas as vezes que Jesus encontrava qualquer pessoa que você possa imaginar, independente da prática, independente de quem essa pessoa era, Jesus se via nessa pessoa. Você sabia que quando Jesus olha para você, Ele se vê em você? Você sabia que quando o Pai olha para você, Ele vê o Filho em você? Ele vê vida em você, Ele vê a plenitude em você. A realidade de Cristo, ela veio para abalar as estruturas daquilo que era material, daquilo que era físico. Jesus encontrava um homem que era leproso, e ele já conseguia enxergar plenitude nesse homem. A condição daquele homem, a circunstância, aquilo que era material, não influenciava na visão que Jesus tinha sobre aquela pessoa. Então, se os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos, se a realidade de Deus é algo muito maior do que a mente humana possa definir, então nós podemos entender que a plenitude de Deus, ela é o próprio Deus. A plenitude de Deus é a realidade de quem Ele é. Então justificar ao próximo é você ver a plenitude de Deus no seu próximo. Diga assim comigo: eu fui chamado, eu fui designado para justificar pessoas. A nossa missão aqui na terra, o nosso objetivo aqui na terra é abençoar pessoas. Nós fomos abençoados para abençoar. Nós fomos servidos por Jesus para que pudéssemos servir. A plenitude de Deus, ela foi vista na nossa vida para que ao mesmo nós pudéssemos também enxergar essa mesma plenitude na vida das pessoas. E é enxergando plenitude na vida do nosso próximo que nós podemos ver uma revolução acontecendo no mundo. Queria que você imaginasse aqui comigo que cada pessoa na Terra ela é um espelho. E o que o espelho faz? O espelho, ele reflete uma imagem, certo? Se você colocar qualquer coisa na frente de um espelho, esse espelho, ele vai tomar a forma daquilo que está na frente dele. Só que, só para você entender essa figura que eu estou tentando criar aqui, né, de metáfora, é como se todo ser humano ele fosse um espelho.
Então, quando você coloca um espelho na frente de outro espelho, você não tem imagem nenhuma, né? Você só tem uma imagem infinita do próprio espelho. Então, quando Jesus Cristo ele vem na terra, ele vem para uma humanidade que havia sido distorcida na sua imagem. A humanidade foi criada à imagem e semelhança do próprio Deus, a plenitude de Deus. Mas a partir do momento que essa natureza ela é trocada, o pecado entra na humanidade, essa imagem é bagunçada, já não existe mais definição de imagem. Então, quando Jesus, sendo Deus, ele escolhe se esvaziar do exercício independente dos seus atributos, ele esvazia-se a si mesmo, e ele vem e ele assume a forma humana. O que ele faz é que ele traz aqui para a terra uma imagem, e ao trazer essa imagem, todas as vezes que ele olha para alguém, o que ele está fazendo? Ele está imprimindo a imagem dele nessa pessoa. Quando Jesus ele olha para a prostituta, o que ele está vendo? Ele mesmo. Quando Jesus ele olhava para um pecador, o que ele estava vendo? Ele mesmo. Quando Jesus olhava para um leproso, o que ele via? A lepra, a doença, a falta, a necessidade? Não! Quando ele olhava para alguém, ele se enxergava nessa pessoa. E daí nós podemos entender que Jesus ele não vem para solucionar problema. Jesus não veio resolver o problema de ninguém. Jesus não era a solução do problema de ninguém. Porque Jesus não conseguia enxergar problema. Você concorda comigo? Se Jesus enxergasse problema, ele estaria se vendo como problemático. Se Jesus está se olhando num espelho e ele está vendo problema ali, isso significa que o problema estava com quem? Com ele mesmo. Então, quando ele olha para um ser humano, ele olha com olhos de justiça, ele olha com os olhos do Pai, ele olha para o ser humano, ele não consegue ver aquilo ali que não é a plenitude de Deus. Ele olha com amor, ele olha com olhos de justiça. Então o que Jesus tinha que fazer? Ele não veio para resolver problema, Jesus não veio para curar as pessoas, Jesus não veio para tirar o demônio, Jesus não veio para... Não, ele simplesmente vinha e comunicava sobre a plenitude daquela pessoa, sobre a plenitude de Deus na vida daquela pessoa. E ao manifestar a realidade de quem ele era, essa pessoa nunca mais era a mesma. Ele encontra a mulher samaritana, e ele vai tendo um diálogo com essa samaritana, e quando menos se espera, essa mulher samaritana se torna em uma fonte de águas vivas, a ponto de uma cidade conseguir enxergar nela a imagem de Cristo Jesus. Entenda que todas as vezes que você é encontrado pelo amor, entenda que todas as vezes que você é encontrado por Jesus, a realidade de quem você é muda. Você deixa de ser uma velha natureza, um pecador, um pobre, cego, nu, e você passa a se tornar um filho. Você passa a se tornar vivo. Você passa a se tornar alguém com uma nova natureza, com uma nova identidade. E o que é essa nova identidade? É a realidade do próprio Deus. É a plenitude do próprio Deus. Então é como se Jesus ele estivesse olhando para espelhos. Ele se via nas pessoas independente de quem elas eram. Por isso Jesus não encontrava pessoas com problemas para resolver. Jesus não era a solução do problema de ninguém. Jesus era a manifestação da plenitude do Pai. Jesus veio para manifestar a realidade do Pai. Jesus veio para enxergar a realidade do Pai na vida das pessoas. Jesus veio para comunicar isso a elas. Por isso ele dizia: levanta, o que você está fazendo aí? Seja purificado. Ele declarava a realidade do Pai. Ele via uma realidade de abundância. Por isso Jesus só comunicava aquilo que estava vendo, aquilo que o Pai via. Ele não precisava se esforçar pedindo uma revelação sobre o futuro da pessoa, porque ele já enxergava isso. Jesus não precisava ficar: Espírito Santo, me revela alguma coisa aqui para eu dar uma palavra profética para essa pessoa. Não precisava disso. Preciso de uma palavra de conhecimento, de sabedoria. Será que você pode me dizer? Porque tudo que ele enxergava era a realidade do Pai. Por onde ele andava, ele se via nas pessoas. Então eu quero te fazer uma pergunta. Vamos fazer uma brincadeira? Quem é que topa fazer uma brincadeira?
A brincadeira se chama Como Você Se Vê. Então eu quero que você seja bem sincero. Eu vou te perguntar, se a resposta for sim, você diga sim. Se a resposta for não, seja honesto, diga não. E se você não souber, diga não sei. Vamos lá? Você se vê como vivo? Você se vê como filho? Você se vê como Cristo? Você se vê como plenitude de Deus? Você percebeu que foi né? Foi diminuindo ali o sim, e o último, sim, né? Demorou, ele foi um sim difícil. Quando a gente fala assim, você se vê como vivo? Claro, né? Eu estou vivo, né? Deixei o pecado, deixei a morte, Jesus me salvou, estou livre do inferno, estou vivo. Você se vê como filho? Filho de Deus. Você se vê como Cristo, né? Como ungido, como designado, como apontado, já dificulta um pouco. Agora, plenitude de Deus, meio difícil, né? Dificulta um pouco a realidade. Você só consegue ver Cristo no espelho se você se vê como Cristo. Você só consegue ver a plenitude de Deus no espelho se você se vê como plenitude de Deus. Não espere olhar para as pessoas e enxergar justiça e ver a plenitude de Deus nelas, se você não consegue se ver como. Então, em primeiro lugar, Cristo Jesus, ele sabia quem ele era. Ele se via, ele sabia que ele era vivo, ele sabia que ele era filho, ele sabia que ele era o Cristo, e ele sabia que ele era a plenitude de Deus aqui na terra. Por isso, quando ele olhava no espelho, ele conseguia ver plenitude. Nós precisamos entender que quando nós olhamos para o nosso próximo, quando nós olhamos para as pessoas, o que nos move a falar Jesus, o que nos move pelas pessoas não pode ser dó, não pode ser, sabe, a situação em que ela se encontra, a doença ali aparente que você vê, a condição em que essa pessoa está. O que vai mudar a realidade é você enxergar a plenitude de Deus, é você ver a plenitude de Deus nas pessoas. Ao olhar para o próximo, nós enxergamos a realidade da plenitude. A realidade da plenitude, ela revela, diga assim comigo, o caráter. Diga assim comigo, essência. Diga assim comigo, função. A plenitude de Deus, ela revela esses 3 pontos. Todas as vezes que nós enxergamos o manifestar da plenitude de Deus, nós estamos enxergando um caráter, nós estamos enxergando uma essência, e nós estamos enxergando uma função. Eu quero ler com você aqui uma passagem que está no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 17. Diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Em outras traduções diz: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? E daí vem Pedro, e ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E daí Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Aqui nós vemos algo muito interessante. Jesus era ou não era o Cristo? Sim, ele era o Cristo, pois foi manifestado em revelação que ele era o ungido de Deus. Jesus era ou não era o Filho de Deus? Era o Filho de Deus, pois foi manifestado em revelação que ele era um Filho amado. Jesus,
ele era ou não era a plenitude de Deus? Sim, pois foi manifestado em revelação que ele agradava ao Pai. Então Jesus, ele era o Cristo, ele era ungido, Jesus, ele era o Filho, e Jesus, ele era a plenitude de Deus. Ele era o próprio Deus vivo. E quando Pedro está nesse diálogo com Jesus, e Jesus, em primeiro lugar, ele pergunta: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Perceba essa linguagem que Jesus está usando, o Filho do Homem. Jesus não diz aqui quem os homens dizem que o Filho de Deus é. Não, quem os homens dizem que o Filho do Homem é. Jesus está trazendo aqui uma perspectiva, como a humanidade. Jesus está dizendo aqui, como segundo o espelho da humanidade, segundo a perspectiva da humanidade, segundo o conhecimento humano, segundo a religião humana, segundo aquilo que os homens, o conhecimento que os homens têm, como a humanidade entende ou diz que eu sou, quem eles dizem que eu sou. E daí os seus discípulos, eles respondem aquilo, baseado nas referências mais próximas que eles tinham. Então eu imagino que eles pensaram assim: tá, Jesus curou, Jesus ele falou algumas coisas ali que batia, né, com a vida daquela pessoa, ele profetizou sobre aquele outro, ele curou, ele ressuscitou mortos, ele fez isso, ele fez aquilo. Então isso parece com o quê? Com referências que nós temos, com os profetas. Jesus, algumas pessoas dizem que você é Elias, outros João Batista, outros Jeremias, ou um dos profetas. Então veja, eles baseiam aqui a imagem de Jesus no quê? Na performance, nas obras realizadas, em sinais. Eles observam aquilo que Jesus havia feito para tentar definir quem Jesus era, baseado naquilo que Jesus estava fazendo. Mas a definição de Jesus não era baseada naquilo que ele fazia, mas era baseada na imagem espiritual, na imagem de plenitude de quem o Pai dizia que ele era, de quem o Pai testificava por meio de revelação quem ele era. E daí quando Pedro, ele responde isso para Jesus: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vira para ele e disse: Pedro, muito bem, mas isso não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus que te revelou. Pedro nem sabia o que ele estava dizendo com essa afirmação. Ele simplesmente responde baseado numa revelação que Deus estava colocando para ele. Então quando Pedro faz essa declaração de fé, ele está declarando uma realidade para si mesmo. Sem Pedro saber, ele está em fé declarando uma realidade sobre ele mesmo. Ele estava vendo Jesus em um espelho, sem saber, por meio da revelação que o Pai trouxe. Pedro não entendia, Pedro não conhecia e não havia experimentado a realidade de Jesus. Ele não tinha completo entendimento daquilo que ele estava declarando, mas ele faz uma declaração em fé. E essa declaração em fé, ao dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus dizendo: muito bem, Pedro, era que na verdade, sem Pedro saber, sem Pedro ter o conhecimento total disso, Jesus diz: Pedro, muito bem, porque eu vim aqui para a humanidade como Filho do Homem, assumir forma humana, assumir esse lugar de sacrifício por vocês, para que vocês entendessem, ao olhar para mim, por meio da identificação, por meio da substituição, por meio da propiciação, que vocês entendessem a revelação de quem vocês são. Pois quando vocês olham para mim, eu revelo quem agora vocês são para o meu Pai. E como Pedro não tinha muito conhecimento disso, vamos continuar no texto de Mateus 16. Olha o que acontece no versículo 21. Desde aquele momento, Jesus ele começou a explicar aos seus discípulos
que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Então Jesus vira para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Então olha que interessante, num momento, Pedro vira para Jesus e diz: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Em momentos seguintes ali, minutos talvez, Jesus vira para ele e diz: arreda-te de mim, Satanás. No momento Jesus diz para Pedro: sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, sobre esse fundamento, sobre esta revelação do Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta revelação, sobre esta pedra, sobre este fundamento, que a igreja será construída, que a comunidade pode ser construída. É sobre a revelação de que, ao enxergarmos a plenitude no nosso próximo, ao enxergarmos o Cristo no nosso próximo, nós podemos viver em uma comunidade, onde a plenitude do Pai é manifestada. Jesus está dizendo: olha, isso vai ser edificado. E momentos depois, Pedro repreende Jesus ao Jesus dizer que ele morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Agora eu te pergunto, por que isso aconteceu? Obviamente, vamos pensar aqui, vamos imaginar um pouco. Quando Jesus vai ensinando essa lição para Pedro, e Pedro diz: tu és o Cristo. E daí Pedro: uau, então eu estou me vendo em Jesus. Cara, Jesus é ungido, Ele é o Filho do Deus vivo. Isso significa que eu também irei me tornar filho, não sei, começa a imaginar assim, viajar, Pedro imaginando isso. E daí no momento que Jesus diz: mas olha, eu irei morrer, eu irei ressuscitar no terceiro dia. Daí Pedro pensa assim: não, isso aí não. Morrer? Eu não quero morrer. É ou não é? Me tirar da morte, me tirar do inferno, legal, estou dentro. Me dá herança, me dá vida abundante, me dá paz, me dá alegria. Eu quero. Mas morrer para mim mesmo, morrer para os meus desejos, morrer para aquilo que eu quero, isso daí é pedir demais. E daí Pedro ele dá um passo para trás, ele diz: nunca, Jesus, nunca, isso não vai acontecer contigo. Isso não vai acontecer contigo. E daí Jesus ele declara: quem não der a sua vida, quem não entregar a sua vida, vai perdê-la. Sabe, meu querido, nós temos vivido dias aqui na Aba, dias aqui em Curitiba, você que tem ouvido essas mensagens maravilhosas a respeito do Evangelho, a respeito de Cristo Jesus, a respeito da sua identidade. Nós já entendemos, nós já aprendemos que nós fomos livres do pecado, amém? Que nós fomos livres do lugar de morte, amém? Que essa realidade não é mais sua, que você não é mais um pecador, que você não acabará mais em morte, que essa doença não acabará mais em morte. Nós já entendemos isso. Obrigado, Pai, porque sempre nos ouve. Nós já entendemos isso. Fomos abençoados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Temos acesso a uma vida abundante, a uma vida de plenitude. Mas aqui,
Jesus está nos trazendo um ensinamento quanto a irmos a um lugar mais profundo, quanto a decidirmos por um lugar de maturidade. E o lugar de maturidade é que você foi chamado para ser uma bênção, você foi chamado para abençoar pessoas, você foi chamado para manifestar a realidade de Cristo Jesus aqui na terra. Você foi chamado para enxergar no seu próximo a plenitude de Deus. Você foi chamado para justificar pessoas. Você foi chamado para isso. Mas a única maneira disso acontecer é você decidir morrer para si mesmo. Porque quando você morre para si mesmo, você morre para os seus desejos, você morre para a sua própria vontade, você está dizendo sim. Você está dizendo sim, Espírito Santo, me encha da tua plenitude. Sim, Espírito Santo, eu recebo da tua plenitude. Sim, Espírito Santo, eu recebo da realidade do Pai. E ao se tornar plenitude, ao se tornar abundante, transbordante, você não consegue olhar para o seu próximo e enxergar pecado. Você não consegue olhar para as pessoas e ver destruição. Você não consegue olhar para as pessoas e ver nelas uma vida que não tem mais jeito. Se você não consegue se olhar como vivo, se você não consegue se olhar como Cristo, se você não consegue se olhar como plenitude de Deus, você nunca conseguirá olhar para as pessoas com justiça. Então, quando Pedro não aceita o que Cristo estava dizendo, ele não conseguia enxergar a plenitude em Cristo, porque ele não queria morrer para si mesmo. Por não querer morrer para si mesmo, ele não aceita o que Jesus estava falando. Quantas vezes nós bloqueamos a ação do Espírito Santo na nossa vida, porque nós não queremos morrer para nós mesmos. Quanto mais você decide pela sua vontade, mais você atrasa o manifestar de Cristo na sua vida. Entenda uma coisa, Jesus Cristo, ele não manifestava a plenitude porque ele ressuscitava o morto, porque ele curava o doente, porque ele expulsava um demônio. Não era por isso. Isso era uma consequência, mas isso não era plenitude. Você consegue entender isso? Manifestar o Pai, revelar o Pai para a humanidade, é ver como o Pai vê, é enxergar aquilo que o Pai enxerga. Quando você permite ao Espírito Santo isso, quando você dá permissão, o que acontece é que as pessoas olham para você e elas não conseguem mais enxergar o Gabriel, elas não conseguem mais enxergar o Rômulo, elas não conseguem mais enxergar o João, a Maria. Quando as pessoas olham para você, elas enxergam ao Pai, elas enxergam ao Filho, elas enxergam a Cristo. A maturidade é a realidade da ressurreição. Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Será que você pode dizer assim comigo? A vida que agora vivo. Diga comigo se você crê nisso. A vida que agora vivo já não é minha, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, a plenitude de Deus vive em mim. Se Cristo vive em mim, a plenitude de Deus vive em mim. Eu comecei um grupo esses dias lá em Floripa, chamado Book Club, e eu fiz uma estratégia de pegar um livro, estudar esse livro, chamar o pessoal, e a gente discutir esse livro, mas é óbvio que ali a gente iria falar Jesus. E esses dias, a gente, faz algumas semanas que a gente começou, e no segundo dia ali veio uma médica ali, e daí essa médica, ela trabalha com medicina bioenergética e tal, todos esses negócios de
física quântica e energia para cá, energia para lá e tal, e tal, e tal. E cara, ela falando ali, eu, né, escutando ela, dando ouvidos para ela e tal. E em todos os momentos ali, o que a gente estava fazendo? Falando Jesus, falando da obra consumada, falando do Filho, falando da realidade, manifestando Cristo. E cara, eu não me esqueço da primeira noite que ela participou do grupo. No início ela falando, né, de o conhecimento dela, e daí a gente teve o grupo, teve espaço para falar Jesus, e no final ela veio, falou, parece ter uma coisa diferente aí, né, Gabriel, em você. Nossa, você é muito evoluído na energia, né, você é muito, cara, você assim, ó, tem umas coisas que eu ensino lá no meu, né, que eu faço lá, os procedimentos que eu sei lá o que ela faz, né? Que cara, você assim, você já está muito à frente, você fez algum curso de física quântica, disso, daqui? Eu falei, não, é Jesus mesmo. Daí ela voltou, né? No segundo ela voltou para participar de novo. Daí da segunda vez ela já não falou mais nada, né? Só ouviu. Daí no final ela falou, cara, mas eu estou impressionado, isso aqui que é isso? Quantos anos você tem, Gabriel? Né? E ela, tipo assim, ela queria saber, sabe? Daí na terceira vez que ela falou assim, Gabriel, vamos fazer uma parceria? Você pode ir lá no meu consultório, assim, eu faço, para você ensinar, assim, para você falar disso ali, né? Sabe, é tão simples. Nós precisamos entender que nós não temos que falar de Jesus, nós temos que falar Jesus. Pare de falar de Jesus, comece a falar Jesus, é diferente. Não fale de Jesus, fale Jesus. Nós fomos chamados, nós fomos designados, nós fomos ungidos para manifestar a realidade do Filho aqui na terra. Diga assim comigo, eu fui ungido, eu fui designado, eu fui chamado para manifestar o Pai, para manifestar a realidade do Filho, para manifestar a plenitude de Deus. Todas as vezes que você encontra com alguém, essa pessoa ela precisa sair dali cheia da plenitude de Deus. Ela precisa sair dali transbordando da plenitude de Deus. Todas as vezes, você precisa entender isso. Nada é à toa, nada é por coincidência, nem mesmo o que você escolhe é você que está escolhendo. Você está em parceria com o Espírito Santo. O teu querer é o querer dele, ele depositou em você o querer e o realizar. Ele coloca em você. Você começa a se entender o querer do Espírito Santo, você começa a discernir, e isso vai se tornando uma só vontade, isso vai se tornando um só caminho, e você começa a aprender que na sua faculdade, no seu trabalho, na sua família, aonde você anda, com quem você conversa, você manifesta a realidade do Pai, você manifesta a realidade do Filho, você manifesta a plenitude de Deus, por onde você passa, a vida está ali, a luz está ali, a realidade do Espírito está ali. Não tem como o manco continuar manco, não tem como a lepra continuar sendo lepra, não tem como o depressivo continuar depressivo. E daí a pergunta vem, Gabriel, eu quero, cara, é isso, eu quero tudo isso. Como que eu faço? Me dê uma fórmula. Morra para si mesmo. Não existe fórmula, primeiro que isso não é fórmula, é uma decisão. Diga comigo, decisão. É uma escolha de morrer, sabe, morrer para si mesmo. Será que nós estamos dispostos a abandonar aquilo que nós achamos tão importante em prol de manifestar a realidade de Cristo? Enxergar a plenitude de Deus em você é permitir o Espírito Santo transbordar em você. Você recebeu dessa plenitude para que pudesse abençoar pessoas. Você foi designado, ungido, abençoado para revelar, para manifestar Cristo abençoando pessoas. 2 Coríntios 5,16 diz, de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Não está dizendo aqui a nenhum irmão da igreja, está dizendo a ninguém mais. Diga comigo, a ninguém mais.
até mesmo os pecadores. É muito fácil nós olharmos para dizer assim: ah não, eu enxergo Cristo na vida do meu irmão que está sentado aqui do meu lado. Mas você consegue entender que Jesus, ele se enxergou na prostituta. Jesus, ele se enxergou no leproso. Jesus, ele se enxergou em você. Ele se enxergou em mim. Você imagina se ele não tivesse se enxergado? O que seria? Não seria amor, seria egoísmo. Nós não teríamos a possibilidade de transbordar dessa mesma plenitude. Mas ele escolheu, ele decidiu se ver em você. Quando olhamos para um ser humano, independente se é pecador, se é doente, se pratica isso ou se pratica aquilo, a visão da imagem que enxergamos é a mesma imagem que enxergamos em nós mesmos. Quando você olha para o próximo e você vê a Cristo, é porque em primeiro lugar, você sabe que o Pai te vê como Cristo. Se você tem dúvida de que o Pai te enxerga como filho amado, você nunca conseguirá amar o seu próximo. Nessa noite, o Espírito Santo está libertando alguns aqui, correntes que prendem a sua mente. Existem pessoas que estão sentadas aqui nessa... Tem algumas meninas que estão sentadas aqui que você não consegue se amar. Você tem muita insegurança com o seu físico. Você tem muita insegurança. Escolha morrer para si mesmo. Deixe isso para lá. Existem alguns homens que estão aqui que têm insegurança com relação à sua vida profissional, com relação àquilo que você está fazendo hoje com as suas mãos. Deixe isso para lá. O seu valor, a sua identidade não está naquilo que você faz. O seu valor e a sua identidade está naquilo que o Pai enxerga em você, e Ele enxerga em você a plenitude de quem Ele é, a realidade de quem Ele é. O Pai enxerga o Filho em você, um filho, uma filha amada. Quando Jesus ele vai trocando a ideia com a mulher samaritana, e ele vai mostrando para ela a maneira como ele vê ela vai entendendo essa plenitude, ela vai tomando conta dela, ao passo que ela perde o controle. Ela não liga mais para o que os outros pensam dela, ela não liga mais para o julgamento que as pessoas da cidade têm com ela, ela não pensa mais se ela é mal vista pelas pessoas, ela simplesmente sente a necessidade de ir para as pessoas e dizer: o Messias está aqui, ele tem dito tudo o que tem feito, vamos lá ver comigo. Quando você escolhe morrer para si mesmo, a vergonha vai embora, o medo vai embora, e o que toma conta de você é a presença do Espírito Santo. É como se você começasse a se aquecer de dentro para fora, você começa a pegar fogo, é uma eletricidade que vem de dentro para fora, você não consegue parar isso, você quer falar, você quer manifestar, entende? Você quer manifestar, você quer falar Jesus. Você quer ver Curitiba transformada, você quer ver a sua família transformada, você quer ver o seu casamento, você quer ver os seus amigos, mas não é porque é um desejo de, eu quero fazer, não tem nada a ver com fazer, não tem nada a ver com você estar no pedestal, mas tem a ver com aquilo que tomou conta de você, a ponto de que você nem mesmo mais se reconhece, as pessoas não mais te reconhecem, ninguém mais enxerga quem você é, mas eles enxergam a Cristo em você, a plenitude de Deus em você, para que eles possam ver que eles também têm uma chance. O que acontece com a mulher samaritana é que cai a ficha dela: eu acho que eu tenho uma chance na vida, né? Qual é a chance do drogado? Qual é a chance do imoral? Qual é a chance do adúltero? Qual é a chance do assassino? Começar a se ver como, não como ele já é, porque como ele já é não tem, né? Mas é entender que ele não é mais ele, mas agora Cristo vive em mim. Quando olhamos para um ser humano, nós vemos a Cristo.
nós vemos o Filho, nós vemos a plenitude de Deus. Eu finalizo com esse versículo de 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 23. Não que isso tenha nenhum poder, mas faz assim comigo, coloca a mão no teu coração, se você quiser receber esse versículo, dizer, esse versículo é meu, esse versículo é para mim, receba isso, olha só. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem manchas e sem defeitos, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Obrigado, Pai Celestial. Obrigado, Pai Celestial. Obrigado, Pai Celestial, porque você nos enxergou em você. Obrigado, Pai Celestial, porque nós fomos inseridos em Cristo, nós fomos escondidos com Cristo em Deus. Obrigado porque não existe mais espaço para mim mesmo, não existe mais espaço para a minha própria vontade, não existe mais espaço para os meus próprios desejos, porque agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Obrigado, Pai, porque quando nós olhamos para as pessoas, nós podemos ver Cristo, nós podemos ver filhos do Deus vivo, nós podemos enxergar a plenitude de Deus. Obrigado, Pai Celestial, porque antes nós falávamos de Jesus, nós falávamos de alguém que havíamos ouvido falar, mas agora os nossos olhos te contemplam, os nossos olhos te veem, e por isso nós podemos falar Jesus, por isso nós podemos manifestar a realidade do Filho, nós podemos manifestar a realidade do Pai, nós podemos manifestar a realidade da plenitude. Obrigado, Pai Celestial, porque nós temos a oportunidade de sermos escondidos em Ti. Então hoje nós decidimos morrer para nós mesmos. Hoje nós escolhemos simplesmente manifestar a realidade de Cristo, nada mais do que isso, nada mais importa. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Com as suas próprias palavras, onde você está? Se você crê nisso, se você recebe, se você está, talvez você não esteja entendendo isso, mas no teu espírito algo queima, sabe? E você quer fazer isso nessa noite. Com as suas próprias palavras, comece a dizer: eu decido por Ti. Cristo, eu decido morrer para mim mesmo. Eu decido morrer para mim mesmo. Eu decido morrer para mim mesmo. Obrigado, Pai Celestial. Obrigado, Pai Celestial. Sem cometer pecado, ferido e desprezado, não abriu a sua boca, morreu por meus pecados.